Ô, Suzana, teve um outro episódio nesse tempo que a gente ficou sem fazer programa junto aqui, que escandalizou o país, né, obviamente, pela violência da tomada de decisão, aí vai bem para a tua área, que é uma ação do Poder Judiciário, que foi a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá, do desembargador que absolveu o réu do caso de estupro, né, o homem de 35 anos, que era casado com uma menina de 12 anos e tal, e dos 3 votos, 2 foram para uma linha, e o desembargador, e aí ontem o DCM noticiou isso com bastante dedicação, o desembargador que absolveu o réu é investigado por assédio sexual em pelo menos 2 casos. Nós estamos falando do Majid Nawef Lawar. A gente tem que dar o nome do cara e reforçar, daqui a pouco vou botar a carinha dele aqui, porque ele é acusado pelo sobrinho, né, que na época tinha 13, 14 anos também, 14 anos, né, de ter sido vítima de uma tentativa de abuso, né, e depois por uma servidora, né, que atuava no gabinete dele. Eu preciso te ouvir um pouco sobre isso, Suzana, para a gente tentar botar as melancias na carroça, por assim dizer, sobre esse caso, porque eu vi alguns comentários tipo assim, mas tem que ver que é uma excepcionalidade do Poder Judiciário. E eu tenho uma sensação um pouco divergente. Eu não acho que esse pensamento ele seja exceção de regra do Poder Judiciário. Eu não estou falando que todo o Poder Judiciário ele vai coadunar com algo tão violento e tão ao arrepio da lei quanto essa decisão. Mas não faz 20 dias que a gente viu o outro desembargador lá de Santa Catarina, em plena praia, tentando abusar da menina, né? E aí esses casos vão se acavalando, e se acavalando, e se acavalando. Esse juiz, esse desembargador, me parece que ele tentou criar uma jurisprudência para o caso dele tramita, né? Me parece que ele tentou, com a decisão dele, criar ali uma linha de defesa para ele mesmo, o que é de uma gravidade quase que imperial para o direito. Aí eu preciso te ouvir sobre isso. Então, Thiago, vou falar a partir dos pontos que eu sei dos casos, tá? Primeiramente, do próprio caso que foi julgado pelo tribunal. É um absurdo, assim, todos os sentidos possíveis, tá? Assim, quem quiser procurar, já tem muita gente comentando por que juridicamente a decisão é um absurdo, mas assim, muito resumidamente, né, a lei brasileira, ela tem um tratamento muito claro de que o menor de 14 anos, né, assim, você não discute vontade ou não, você não discute consentimento ou não, certo? Porque eu acho muito difícil imaginar que uma menina de 12, 13 anos, e esse é o pressuposto do legislador, que você não tem ainda a sua personalidade, né, assim, a sua capacidade cognitiva, até fisicamente mesmo, Thiago, completa, formada, certo? Você ainda é literalmente vulnerável, é por isso que a lei chama de estupro de vulnerável, entendeu? Você não tem ainda a capacidade completa de tomar decisões, de compreender situações e tudo. Então, porque você conseguiu que uma menina de 13 anos, de que está apaixonada por um homem de 35 e que ama ele, que quer casar com ele, desculpe-me, a opinião dessa criança não pode ser levada em consideração, ainda que ela diga que morra de amores por ele, entendeu? Você não vai confiar na opinião de uma criança de 12, 13 anos a respeito de se houve um crime ou não. Assim, ainda mais porque não é um fato, a gente não está discutindo aqui se a criança viu um carro atropelando outro ou não. Não é uma discussão objetiva, de fato concreto. A gente está discutindo aqui se ela foi abusada ou não, que isso é uma questão extremamente subjetiva, que isso envolve manipulação por um adulto, porque o adulto tem uma compreensão completa, ele sabe como argumentar, ele sabe como manipular, ele sabe como... Todo mundo sabe disso. Quem já tem mais de 20, 30 anos, sabe, Pessoas adultas, né? À toa que crianças acreditam em Papai Noel e adultos não, né, gente? Assim, por que uma criança consegue acreditar no Papai Noel? Porque ela ainda não tem
não tem a sua cognição completa. Então, ela ainda tem fantasias, né, ainda tem sonhos, todo mundo tem, mas as crianças têm uma dimensão muito ampliada. Então, uma criança não tem condição de avaliar. Ela pode girar de pé junto, que ela ama aquele homem, que é tudo maravilhoso, que ela nunca foi estuprada, tudo, mas não, essa opinião, infelizmente, gente, ela não é uma opinião completa, ela pode ser até levada em consideração em algum grau, mas para esse tipo de situação, a opinião do menor não tem validade, entendeu? Não tem validade. É por isso que a lei chama de estupro de vulnerável, que é uma pessoa que ainda não formou completamente a sua consciência para conseguir julgar de fato o consentimento, entendeu? Então, não tem essa capacidade. Então, o legislador é muito claro, entendeu? O legislador é muito claro a respeito dessa situação. O caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Minas, né, se eu não me engano, levou em consideração alguns precedentes do STJ que fazia vamos dizer assim, que a gente chama no direito de distinguish, que é assim, uma distinção de uma situação em que poderia ter um resultado diferente no julgamento. Só que pelo que eu analisei já de vários juristas falando, é que tudo que foi utilizado na decisão judicial para justificar, para afastar a condenação desse criminoso, é exatamente o que não consta desses julgamentos do STJ. Então, ele não só violou a lei, como ele violou a jurisprudência a respeito disso. Porque ele utilizou os critérios do tipo, a mãe concordava, a menina concordou, formavam família pública, e nenhum desses critérios constam dos precedentes do STJ como fator para dizer que não houve crime. Pelo contrário, o STJ já falou várias vezes que formar família, a mãe aceitar, o pai aceitar, não são critérios para você afastar o estupro de vulnerável. Entendeu? Então, ele não poderia ter se utilizado nisso. Então, ele violou duas vezes o direito brasileiro. Primeiro, por violar a lei expressamente, e por violar os casos jurisprudenciais em que se tratou situações de caso concreto, em que se julgou essa situação. Então, a decisão é totalmente ilegal. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A decisão é totalmente ilegal. E, na minha visão, expõe, assim, uma opinião doentia, assim, sabe? Porque, além de ser expressamente ilegal, é de uma loucura, assim, sabe? Você imaginar que é isso, que uma menina de 12 anos tem capacidade, não, mas ela diz que gosta muito dele. Gente, faça-me um favor, quem acha que uma menina de 12 anos consegue julgar o que é um sexo consentido ou não? Tem menina dessa idade que nem menstruou ainda, Thiago. Menina de 12 anos, eu brinquei de boneca. Ela não consegue decidir se ela gosta, de qual boneca ela gosta mais. Exato. Ela vai decidir sobre o futuro marital? Gente, eu brinquei de boneca até meus 13 para 14 anos, eu ainda brincava de boneca. Eu era apaixonadinha por menininho e tal, tinha meus namoradinhos de escola, mas eu era uma menina. Com menininhos. O menino também, gente. A gente é criança. Entendeu? Não tem a mínima condição. E eu não tô falando assim que não é. A gente não tá discutindo aqui se a criança viu um carro atropelar alguém, se ela viu um fato objetivo. A gente tá falando aqui sobre consentimento, que é uma questão até para pessoas adultas, às vezes é subjetivo. Quantas discussões sobre caso de estupro a gente não vê isso? Que o homem fala, não, mas eu entendi que ela estava consentindo, e a mulher, não, eu não falei, mas eu não estava. Então, assim, é uma questão extremamente subjetiva, e você imagina avaliar isso a partir da opinião de uma criança. A opinião de uma mãe, não, porque a mãe... Ué, gente, a mãe pode achar ótimo, que a mãe pode achar que o cara sustenta a filha, pode ter fatores econômicos envolvidos, entendeu? Pode ter uma série de razões. Isso não é elemento nenhum para você julgar se houve estupro de vulnerável ou não. Se a lei chama de estupro de vulnerável, é porque a criança não tem condição de julgar aquela situação. Se ela não tem condição de julgar, me desculpe, é estupro. Mas, coitadinho, eles eram apaixonados. Ninguém mandou um homem de mais de 30 anos se envolver com uma menina de 12. Entendeu? Você quer se envolver? Assuma o risco, assuma o B.O., então, entendeu? Você vai responder pelas penas da lei. Vou ficar com pena de um cara que foi dormir com uma menina de 12 anos? Faça-me um favor. Não tem que diminuir. Mas eles eram apaixonados. Gente, o cara que procura uma menina de 12 anos para transar, ele tem que procurar tratamento. E assim, a gente tá falando de uma sociedade do início do século XVIII, entendeu? Que, sei lá, princesa casada com 13 anos. Nós estamos em pleno século XXI. Todo mundo sabe que isso não é mais aceito na nossa sociedade. Isso
A gente não está falando de um caso lá de 1700 e bolinha, 1800 e tanto, nem no início do século XX, quando a gente ainda via essa situação de meninos de 13 anos casando. A gente está falando de uma sociedade que já desenvolveu literatura, cultura sobre a existência da infância, da adolescência. Todo mundo sabe que uma menina de 13 anos é uma menina. Isso é consenso na sociedade. Até na roça, hoje em dia, todo mundo sabe disso. Até na roça, eu tenho parente de roça, todo mundo sabe, menina de 13 anos não é para se envolver, não é para se rabichar, como diria minha avó, com homem de 30, entendeu? Então, assim, não tem desculpa para isso. Agora, o caso do desembargador, pelo que eu fiquei sabendo, as denúncias vieram depois que ele julgou o caso. Depois. Então, assim, eu não conseguiria avaliar se ele, de fato, estava pensando em se safar, criar uma jurisprudência para ele. Eu não conseguiria avaliar isso, porque os casos vieram depois, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que refletir, Thiago, como sempre, que é um problema, que é um problema na nossa sociedade cultural, eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Que tem a ver com o machismo, que tem a ver com o controle do corpo da mulher pelos homens, dos homens acharem que a mulher que o corpo feminino está sobre a sua, para te servir, que você não respeita a autonomia feminina, né? Que não respeita, porque se você visse a mulher como igual, se você visse uma criança como igual, você respeitaria a autonomia, você esperaria aquela pessoa se desenvolver para você se relacionar com ela, entendeu? Espere a menina completar 18 anos, depois chame ela para sair, entendeu? Para quê? Sabe, assim, eu não consigo entender. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que acho que isso é um problema cultural que existe, e não me espanta, Thiago, isso acontecer com pessoas que estão em postos de poder, e eu acho assim, a gente sempre tem que lembrar, presunção da inocência, a pessoa tem direito de responder o devido processo legal, ninguém é culpado até que se prove o contrário, o desembargador, e posso ter certeza que ele vai ter todo o direito, porque desembargador, juiz, ministro nesse país goza de todos os privilégios possíveis, então ele vai ter todo o direito, melhores advogados do Brasil, então não vamos nos preocupar, porque ele vai ter direito a isso, mas assim, se isso se confirmar, se ficar comprovado, né, se essa situação vir à tona, não me espanta, Thiago, porque quanto mais a pessoa está em posições de poder, mais ela se sente desinibida para abusar do outro, para se servir do outro, para desrespeitar o próximo, e pessoas que são subalternas, crianças, empregadas, funcionárias, né, servidoras, pessoas que estão ali para servi-lo. Então, Thiago, não me surpreende que esses escândalos apareçam com ministros, desembargadores, entendeu? Eu acho que, na verdade, tende a reforçar. Se tem uma cultura na sociedade dessa coisa do abuso do corpo do subalterno, do vulnerável, quando a pessoa é poderosa, aí que ela se sente à vontade para fazer o que quiser, né? Então, não me espanta nada, na verdade. Tem gente que fica chocada, como um ministro faz isso? Eu acho que a nossa sociedade dá pompa demais para essa gente. É carro oficial, é apartamento funcional, é posição de excelentíssimo senhor, não sei o que lá. Eu acho que faz mal à sociedade a gente dar tanta pompa para pessoas que são seres humanos, como todo mundo, entendeu? Eu acho que o Brasil ainda tem uma cultura muito de autoridade, você sabe com quem você está falando, e eu acho que isso reforça os piores comportamentos. Nesse ponto, eu sou fãzona da sociedade socialista, todo mundo é companheiro, camarada, e não tem dessa, entendeu? Porque eu acho que faz mal isso.